Olá, dando prosseguimento ao estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, hoje vamos examinar algumas coisas sobre o tema a paciência, que é uma instrução dos Espíritos. Uma mensagem fornecida pelo Espírito Amigo, um Espírito Amigo, ele assina dessa maneira, na cidade de Havre, em 1862. A paciência é o item 7 desse capítulo 9 do Evangelho. Eu vou fazer uma leitura, o trecho é bem curto, depois a gente pode fazer alguns comentários. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Verifica a força dessa mensagem, deste parágrafo, né? Porque para uma pessoa que não entende a questão da lei de causa e efeito e a reencarnação, a justiça divina, esta frase, ela não será compreendida, certamente. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Uma pessoa pensaria, mas um Deus que envia a dor? Então é necessário compreender esta questão. Quando nós estamos numa encarnação em processo de desenvolvimento espiritual, que consiste no desenvolvimento intelectual e no sentimento, sabedoria e sentimento. Esses dois fatores é que constituem a evolução espiritual. Ocorre que, no estágio evolutivo em que nos encontramos, somos muito influenciados ainda pelos interesses materiais, seja pelas sensações, seja pelos processos instintivos que nos mantêm apegados aos interesses materiais, ou seja, enfim, por uma pequena evolução moral que nos faz sempre reclamar, resmungar, como se diz, a respeito das dores que nos chegam. Então, esta questão da dor, ela é muito central, porque se nós estamos em evolução, nós precisamos nos desapegar das coisas materiais. E esta é uma parte muito difícil. Quando, então, nós estamos excessivamente apegados a determinadas nuances da vida material e estacionamos na nossa evolução, aí vem a dor, que provoca em nós toda uma série de consequências e que nos levam a avançar na escala do progresso espiritual e também no progresso moral. Eu gostaria de mostrar aqui, sobre esta questão da dor, é um tema bastante discutido no meio espírita, não é? Há este livro, O Consolador, que já é conhecido de todos nós, não é? De Emmanuel,
que responde perguntas que foram feitas a eles. É um livro que foi publicado em 1940. Então, na questão número 239, falando sobre a dor, a pergunta é a seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Aí o Emmanuel responde da seguinte maneira: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como dor ilusão. Em verdade, diz ele, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira, a dor física, a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Olha só que importante essa questão da dor. E a gente foge da dor, e é natural que seja assim, tem que ser assim, para que não nos entreguemos à destruição do corpo, à indiferença pela sorte do outro, porque quando passamos pelo processo da dor, seja dor física, seja dor moral, a perda de entes queridos, não é? E outros fatores, como agora nós estamos passando grandes tribulações aqui no planeta Terra, e que nos levam a meditar nesta questão. Qual a finalidade de todo este grande movimento mundial que traz tanta dor, não é? Dor física, pelo aspecto da enfermidade, e dor moral, pela perda de entes queridos, pelo desequilíbrio que ocorre na economia. Todos esses processos resultam em dor física e dor moral. Nós estamos vivendo este processo. Mas é preciso entender, então, sob a ótica da evolução espiritual. É necessária a dor, porque senão nós não avançamos no progresso tanto material como no progresso espiritual. Quanto mais avançado espiritualmente, menos a dor passa a ser necessária para estimular o processo de avanço material e avanço espiritual. Porque aí a responsabilidade do indivíduo perante a própria consciência, né, perante o outro, a responsabilidade pela vida, ao nos aproximar da comunhão com Deus, não será mais necessário este mecanismo da dor, seja dor física, dor moral, para a criatura avançar na escala do progresso espiritual. O indivíduo vai tendo mais autonomia e vai tomando iniciativas necessárias ao seu próprio progresso, sem que seja preciso este recurso. Há este livro também que trata de maneira muito interessante este tema, que é este livro aqui. É um livro de Leon Denis, um contemporâneo de Allan Kardec, lá da França, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele traz um estudo bastante extenso a respeito. Ele chega a falar assim no início do seu texto sobre a dor. Ele fala assim: tudo
que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia o amor é a lei do universo. Depois ele continua discorrendo a demonstrar que, de fato, a dor como um processo é uma manifestação de amor divino. Mais adiante ele deixa várias frases que eu acabei grifando, não vou colocá-las todas, apenas para dar mais um pouco do entendimento de Leon Denis a respeito desta questão. Ele fala assim: na oficina augusta, onde se forjam as almas, não são suficientes o gênio e a glória para fazê-las verdadeiramente formosas. Para dar-lhes o último traço sublime, tem sido sempre necessária a dor. É interessante que ele ressalta como que a dor torna bela a alma, quando já está num caminho mais avançado que possa compreender o processo evolutivo. Em outra ocasião ele diz assim: se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. E assim por diante, Leon Denis tem essa característica de tratar os assuntos com grande beleza. Então vem a questão agora. Como lidar com a dor? E aí entra, então, o que é o título desta mensagem do Espírito Amigo, onde ele fala assim: sede pacientes. Então veja que, compreendendo a importância deste processo para a nossa evolução espiritual, a utilização da dor como um benefício que nos impulsiona a evoluir, compreendendo isso, nós teremos a condição de ser pacientes. Não é? Então ele fala: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. É a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Não é? Então, a questão da difícil caridade de perdoar, mas, ao mesmo tempo, o Espírito nos dá aqui elementos para que, compreendendo o outro, nós aliviamos o nosso íntimo. É uma questão, se nós recebemos a dor, vamos colocar a dor moral, que são as mais penosas, né, em nossa vida, e passamos, então, a uma posição de revolta, não é, de inconformidade, de não aceitação daquela ocorrência em nossa vida, a dor, o sofrimento se torna muito mais intenso, não é? Então é que ele apresenta esta questão da caridade e ressalta esta caridade,
numa situação de muito sofrimento, que é perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Quando a gente perdoa aquele que nos fere, o sofrimento decorrente daquela ferida, daquele ferimento, é muito menor. E daí, então, estas orientações. E também a caridade para a questão da paciência. Por que a paciência é caridade? Isso me lembra relatos da vida de Chico Xavier. Nós poderíamos estender isto a situações mais variadas, em que ele recebia as pessoas, eram filas imensas, seja quando ele ia para autografar um livro, quando ele era convidado para São Paulo, por exemplo, onde ele ia fazer o lançamento de um livro, então ele autografava, ele permanecia autografando livros para as pessoas que ali vinham por horas e horas a fio, 10, 11 horas seguidas, sem levantar-se da cadeira. Ele só levantava para cumprimentar um a um. Ele dava o livro para a pessoa, né, com o autógrafo dele, e o cumprimentava, dava-lhe uma rosa de presente, não é? De pé. Ele fazia isso de pé e logo sentava, e vinha outro. Milhares de pessoas na fila, e ele com aquela paciência. Imagina se ele perder a paciência num dado momento e começar a tratar uma pessoa que ali está na busca de um olhar, de uma palavra amiga, de um conforto. Mas ao invés de encontrar isto, a pessoa que ali está muito aflita, com um drama pessoal muito cruel, como era muito comum as pessoas que procuravam o Chico, se ele recebesse com aspereza ou com indiferença, seria um golpe terrível para o necessitado que ali o buscava. Então ele recebia com uma paciência infinita. Ele falava assim: enquanto houver uma única pessoa na fila, nós vamos atender. Deixe a porta aberta. Às vezes as pessoas queriam fechar a porta, porque não parava de chegar gente, 4 horas da madrugada, chegando gente para pegar um autógrafo, dar um abraço no Chico, ouvir uma palavra. Ele falou: enquanto houver uma única pessoa, as portas ficam abertas, eu receberei um a um. Então, exemplos de que a paciência é uma caridade. Às vezes nós estamos com dramas pessoais e ficamos irritados, tratamos as outras pessoas de maneira desajeitada, causando um mal-estar, não é? Ou às vezes carregamos nossos problemas e queremos nos posicionar como vítimas do mundo, sobrecarregando a outra pessoa com sentimentos de tumulto que nos vão no íntimo. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou enfrentar as minhas lutas com paciência, porque eu sei que aquilo que ali está, aquilo que me traz a dor, me traz o sofrimento, é um processo que vem da misericórdia de Deus, não é? Então, ser paciente é algo que nós precisamos cultivar. Porque, como disse Jesus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa é a ideia, né? Quando a gente é paciente com a nossa própria dor, o fardo fica mais leve, não é? Agora, se a gente se revolta, acontece de agravarmos o nosso sofrimento, a nossa dor, e assim por diante. E aí o Espírito continua. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos,
nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então veja que o Espírito amigo, ele oferece mais um recurso para a gente trabalhar a nossa posição íntima, quando ele fala para a gente olhar para as bênçãos da nossa vida. Porque quando estamos numa situação de dor, sempre muito respeitável, precisa se tratar com muita atenção, com muito interesse, a dor, o sofrimento que nos alcança, para enfrentar isto com mais serenidade, com mais paciência, basta que observemos que em nossa vida as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Isso nos dá elementos de paciência. E tendo paciência, as dores ficam mais amenas, mais suportáveis, não é? E ele prossegue assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Olha, de novo, né? Oferecendo elementos para nós voltarmos o nosso olhar para fora de nós e não nos fecharmos em nossa dor, em nosso sofrimento somente. Olhe para fora, não é? Estoura essa bolha, sai para fora. Pense que as bênçãos são melhores, são mais numerosas do que as dores. Lembra-te do Cristo. Olha, ele fala assim: tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Esta é a mensagem do Espírito amigo, que ele vem nos dar esta receita para que enfrentemos com dignidade a dor, sabendo que é um estágio necessário para o nosso desenvolvimento espiritual, como ele explicou lá na primeira frase. Até vou ler novamente, a gente não perder de vista. Ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então veja, o Espírito vem nos trazer essa referência. A dor me é necessária. Depois ele vem nos recomendando perdoar os que nos colocou em nossa vida para o nosso sofrer, fazer a caridade, não é? E assim por diante ele vai dando recomendações, recursos, para que a gente tire de nós próprios o olhar, não é? É como a gente acaba incorrendo num vitimismo, sem qualquer depreciação. Isso é muito natural, porque a gente ainda carrega muito esse instinto de conservação. A gente incorre no vitimismo, transfere a responsabilidade, a culpa disso, culpa daquilo, isso não merecia isso, aquela coisa toda. Mas não é esta postura. Depois que está instalada a dor, o sofrimento é uma consequência. Para que o sofrimento seja amenizado, tomar estas referências. Quando nós pensamos em Jesus, que, nós precisamos, olha, Jesus sofreu muito mais, não tinha nada que penitenciar. Eu, por exemplo, falando, por exemplo, de mim mesmo, eu, ao receber uma dor moral em minha vida, eu sou um ser imperfeito, cheio de dívidas perante a consciência. Eu estou aqui me libertando ao enfrentar com dignidade esta prova que Deus me concede, não é? Então são elementos que nos dão para enfrentarmos as lutas, que estes tempos agora acabam ampliando a possibilidade de enfrentarmos essas dores.
olhar para fora de nós, olhar para a necessidade do outro, compreendendo a nossa dor, tratando dela como uma bênção de Deus que nos dê força, dê paciência, aguarda o tempo certo, não fazer a transferência para os nossos entes queridos da nossa dor, afligindo os nossos entes queridos com o nosso sofrimento. Nós não, se pudermos evitar isto, né? E assim por diante. Fica então esta mensagem do O Espírito Amigo, que trouxe falando sobre a paciência. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre obediência e resignação. É mais uma mensagem que nós recebemos, Kardec colocou aqui, no Instruções dos Espíritos, obediência e resignação, uma mensagem do Espírito Lázaro, aquele mesmo que nós falamos na mensagem do vídeo anterior. Então, até lá e fiquemos com Deus.